Você já sentiu como se estivesse sendo escondido? Como se ninguém te notasse, como se seus dons estivessem apagados, como se seus sonhos estivessem em pausa e você estivesse invisível até mesmo para as pessoas mais próximas. Talvez você já tenha se perguntado: por que ninguém me reconhece? Por que tudo parece parado? Por que Deus não me coloca logo onde eu acredito que devo estar? Mas o que você talvez não saiba é que esse tempo de ocultamento não é castigo, nem esquecimento. É proteção, é estratégia, é amor. Porque há momentos em que Deus nos esconde, não porque esqueceu de nós, mas porque o inimigo está nos observando. Porque ele conhece os planos das trevas contra a sua vida. E, como um pai cuidadoso, ele prefere te manter em silêncio, fora dos holofotes, até que seja seguro, até que seja o tempo certo. A Bíblia está cheia de momentos assim. Moisés foi escondido por sua mãe num cesto no rio, porque o faraó queria matar os meninos hebreus. Mas aquele tempo em que ele esteve oculto foi essencial para a sua sobrevivência. José, mesmo sendo um sonhador, foi jogado numa cova pelos próprios irmãos e depois levado ao Egito como escravo. Era como se estivesse sendo apagado da história. E mesmo assim, no Egito, ele foi injustiçado e jogado na prisão. Mas em cada etapa, Deus o estava protegendo. Deus o estava escondendo, porque o inimigo tinha visto seus sonhos. O inimigo viu que José tinha um chamado. E quando o inimigo percebe o potencial de alguém, ele tenta destruir antes que floresça. É por isso que Deus, na sua infinita sabedoria, muitas vezes nos oculta, para que o inimigo não possa nos atingir antes da hora. Você não está sendo rejeitado, você está sendo preservado. Você não está esquecido, você está sendo blindado. O inimigo é astuto, observador e paciente. Ele ataca quando vê vulnerabilidade, quando percebe brechas. E por isso Deus, muitas vezes, te tira da vista. Ele não permite que certas portas se abram ainda. Ele silencia convites, esconde talentos, limita conexões, porque se você for exposto cedo demais, o ataque será maior do que você pode suportar. Há uma guerra espiritual acontecendo, mesmo quando você não vê. Existe uma batalha invisível sendo travada no mundo espiritual sobre o seu chamado, sobre a sua vida, sobre o seu futuro. E o esconderijo de Deus é o lugar mais seguro até que você esteja pronto. Lembre-se de Davi. Ele foi ungido rei ainda jovem, mas depois voltou para o campo a cuidar das ovelhas. Ninguém o reconhecia. Ele não foi chamado para a guerra como os irmãos. Ele era o esquecido da casa de Jessé. Mas Deus não tinha esquecido Davi. Ele estava treinando Davi, ensinando a lidar com o leão, com o urso, para que um dia pudesse enfrentar o gigante. O tempo no campo era o tempo de ocultamento. Era o tempo de maturação, porque se Davi tivesse assumido o trono logo após ser ungido, ele não estaria pronto. Ele ainda não sabia como governar, ainda não conhecia a dor da espera, ainda não havia sido lapidado pela solidão. E o que o inimigo mais deseja é que você se precipite, que se apresse, que tente se mostrar antes da hora. Porque exposto fora de tempo, você se torna um alvo vulnerável. E talvez hoje você esteja questionando a Deus. Talvez esteja dizendo: Senhor, por que minha vida não anda? Por que ninguém me chama? Por que eu sinto que estou no escuro? Mas eu quero te dizer com toda a autoridade espiritual: não é o fim. É apenas o esconderijo. É o casulo antes da borboleta. É o ventre antes do nascimento. É o silêncio antes da explosão de propósito. Deus está escondendo você do radar do inimigo. Está guardando suas sementes até que possam brotar sem risco. Está te fortalecendo no secreto, te ensinando a depender dele, a confiar quando tudo está escuro. Porque a fé verdadeira nasce na escuridão. A confiança se desenvolve quando tudo parece parado. E o caráter é moldado quando você aprende a seguir mesmo sem sinais. Jesus também foi ocultado. 30 anos de silêncio. 30 anos de anonimato. O Filho de Deus viveu em Nazaré como um carpinteiro comum até o dia em que foi revelado.
Durante 3 décadas o céu ficou quieto. Nenhum milagre registrado, nenhum sinal de glória. Mas naquele tempo de ocultamento, Jesus estava sendo preparado. Ele estava crescendo em sabedoria, em estatura, em graça diante de Deus e dos homens. Ele estava sendo protegido até o dia da sua manifestação. E quando chegou a hora, o céu se abriu e o Pai declarou: "Este é o meu Filho amado, em quem me agrado." Mas, até aquele momento, tudo era silêncio. Porque o ocultamento faz parte do plano. Então, se hoje você se sente esquecido, isolado, parado, saiba que há uma mão invisível te cobrindo. Há um cuidado celestial te envolvendo. Deus está te escondendo porque o inimigo já percebeu quem você é. O inferno treme quando alguém carrega propósito. O diabo se agita quando alguém caminha com destino profético. E por isso Deus, como o general de guerra que Ele é, te posiciona onde o inimigo não vê. Te guarda no secreto, te blinda na caverna, te sustenta na escuridão, porque em breve virá o tempo da revelação. Em breve, o céu vai declarar sobre você: agora é o tempo. E ninguém poderá impedir. O inimigo não pode destruir o que ele não consegue ver. E é por isso que Deus está te escondendo. Ele está te colocando debaixo das suas asas, como diz o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O esconderijo não é um lugar de vergonha, é um lugar de descanso, de proteção, de renovo. E quando for a hora de sair, você sairá fortalecido, cheio de autoridade, preparado para o que virá. Porque Deus não vai permitir que você seja lançado antes de estar pronto. Ele não vai te expor ao combate sem antes te treinar na caverna. Ele não vai permitir que você enfrente o faraó sem antes aprender a ouvir a sua voz no deserto. Talvez você queira ser visto, reconhecido, usado. Mas o próprio Jesus disse: "O que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado." O ocultamento é um tipo de humilhação voluntária. É quando você aceita estar escondido, mesmo sabendo o que carrega. É quando você decide obedecer, mesmo sem ser aplaudido. É quando você serve no escuro, sem esperar palco. E são esses que Deus exalta. São esses que Deus levanta. Porque Deus não confia plataformas a quem não aprendeu a servir no chão. Deus não dá autoridade a quem não aprendeu a depender no secreto. Por isso, não despreze seu tempo de ocultamento. Ele é um presente. Ele é uma blindagem. Ele é uma prova de que Deus está cuidando de você com zelo. Hoje, eu quero orar com você. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem e se sente esquecida, apagada, sozinha. Pai, mostra a ela que o Senhor está no controle, que esse tempo de silêncio não é abandono, mas é cuidado. Que o esconderijo é um lugar de amor. Fortalece o coração cansado, renova as forças do que já pensava em desistir. Que essa pessoa entenda que o Senhor está preparando o momento certo para a manifestação do propósito dela. Protege de toda seta, de todo olhar invejoso, de toda cilada do inimigo. Guarda no secreto, cobre com o teu sangue, e quando chegar a hora, levanta com poder, autoridade e unção dobrada. Em nome de Jesus, amém. Se essa palavra falou com você, escreva aqui nos comentários: Senhor, eu aceito o teu esconderijo. Isso será um ato profético, um sinal de que você entende que Deus está te protegendo. Curta este vídeo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje e se inscreva no canal para continuar recebendo palavras que fortalecem sua fé. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E nunca se esqueça: o ocultamento de hoje é a preparação para a glória de amanhã.